Olá, começa agora o programa Eu Quero Ver, o programa que traz a realidade dos trabalhadores em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria especial sobre o lançamento do Fórum Permanente em Defesa das Águas de Alagoas, que contou com a presença de partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais no auditório do Sindicato dos Bancários de Alagoas. Acompanhe conosco. O lançamento do Fórum em Defesa do Saneamento Público reuniu diversas entidades, organizações políticas e sociais de Alagoas. Na cerimônia de abertura, houve a apresentação de um toré em defesa da água, dançado pelos indígenas da tribo Chucuru Cariri do município de Palmeira dos Índios. O fórum visa alertar e mobilizar a sociedade alagoana diante do projeto formulado pelo BNDES, que propõe um novo modelo de negócio para a Companhia de Saneamento de Alagoas, Casal. O novo modelo proposto divide o estado em 3 grupos de municípios, cada um entregue a empresas privadas, retirando o protagonismo da Casal nos serviços de água e esgoto. Esse projeto se baseia na desculpa de que é preciso que a iniciativa privada assuma as funções da Companhia de Saneamento de Alagoas de Casal para que a gente tenha saneamento básico. Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque o que precisa é de investimento. Se houver investimento, a Casal consegue levar água de qualidade e saneamento básico para toda a população alagoana. Agora, se não houver investimento, não tem como ela fazer, que ela não vai fazer milagre. Esse projeto do BNDES, acima de tudo, ela exclui a população mais carente de Alagoas, na medida em que desobriga o parceiro privado a investir em comunidades abaixo de 300 habitantes. Vários povoados do Agreste e do Sertão estão nessa situação. Então é muito importante alertar a população de qual é a verdadeira intenção da privatização da nossa Casal. Ronaldo Lessa, de que maneira este projeto do BNDES pode prejudicar a população mais pobre do estado de Alagoas? Veja só, eu tive experiência. Primeiro passei pela prefeitura e a gente fez algum investimento nessa área. Mas era da cidade que dava lucro, que era Maceió. Essa cidade, a Casal, era exatamente com subsídio cruzado que o lucro das cidades maiores, como é o caso de Maceió, que ela fazia os investimentos das cidades mais pobres. E eu acho que, por exemplo, energia, água, quando eu falo saneamento como um todo, são setores fundamentais que a população tem o direito e precisa ter o controle disso. Não é só no Brasil, os países hoje do mundo, a tendência tem sido, aqueles que privatizaram, estão estatizando. Se o governo investir a metade do que esse projeto está falando que vai ser investido na iniciativa privada, para dar lucro à iniciativa privada, ao patrão, se ele investir a metade, a Casal, enquanto empresa pública, consegue levar água e saneamento para o povo sem distinção, independente se você é rico ou se você é pobre, porque essa é a função de uma empresa pública, atender ao povo. Aquela ideia de que está trazendo o privado porque precisa de dinheiro do privado para poder fazer investimento nessa área, não é verdade. Esse dinheiro vai ser vindo do BNDES, portanto é o dinheiro público, a sociedade vai pagar esse dinheiro e é esse dinheiro que ele vai colocar aqui, vai pagar ao privado para fazer o serviço. Portanto, é preciso ficar bem claro isso. Não é o setor privado que está botando dinheiro aqui para ajudar o sistema de saneamento. A gente sabe que existe a carência dos serviços públicos, mas essa carência vai dobrar ou triplicar depois da privatização, porque o empresário não está preocupado com a população em si, não está preocupado com o Estado no todo, ele está preocupado com o próprio lucro. Olha, ao tomar conhecimento desse projeto do BNDES, nós percebemos de imediato que ele é um atentado à sociedade. Uma das riquezas que a população pode ter é o seu fornecimento de água e também o tratamento de esgotos. Coleta de lixo, drenagem, mas a água e o esgoto é vital para a saúde pública. Membros do fórum também criticam o fim do subsídio cruzado e a retirada da autonomia dos municípios na gestão dos serviços de saneamento. O projeto do BNDES ele afeta diretamente a titularidade do município, né? O município que constitucionalmente adquiriu o direito de exercer e legislar, operar sobre todos os assuntos de interesse local. É muito claro que o interesse é o lucro, né?
E isso acaba, entre outras palavras, com um subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? É bem simples de entender. Nas cidades que têm uma fonte de água mais próxima ou que tenha um grande número de consumidores, como Maceió, União dos Palmares, que tem água em abundância, que é fácil captar água, tratar, distribuir e arrecadar, apenas 8 cidades alagoanas têm essa condição, vamos dizer, gera superávit, lucro. O subsídio cruzado permite que essas poucas cidades que arrecadam mais, essa grana que arrecada aí possa ser revertido para atender a grande maioria das cidades e do povo alagoano que mora em cidades de grande escassez de água, que para levar água custa muito. Por exemplo, é mais caro captar água, tratar e levar água para boa parte do sertão alagoano. A grande parte do sertão alagoano é muito mais caro levar água para lá do que o dinheiro que é arrecadado nessas cidades. E isso a iniciativa privada não vai fazer, porque ela não vai levar uma mercadoria para um lugar que ela não tem lucro. O fim desse subsídio cruzado vai extinguir a Casal e vai segregar a nossa população. Aqueles com renda menor e que moram nas áreas mais periféricas certamente vão ficar excluídos de um bem público que é o saneamento e a água. A entrega dos serviços de saneamento ao capital privado pode aprofundar as desigualdades regionais, prejudicando os mais pobres do Estado, dificultando a universalização do saneamento básico. A universalização não só pode ser compreendida no sentido de ampliação da área de atuação, mas também da oferta do serviço. E o que eu quero dizer com isso é a questão das tarifas módicas. Você passar a rede de abastecimento de água não necessariamente significa que o consumidor vai ter condições de pagar pela prestação do serviço. Então é dessa forma que esse projeto assombra a comunidade do saneamento. É necessário haver participação social para que haja universalização. E esse é o intuito desse fórum, unir todos os segmentos da sociedade para que o objetivo seja comum. O fórum é uma articulação de movimentos, que tem os sindicatos urbanitários, tem a AREC, a ZEC, movimento de moradia, das grotas, a universidade, para pensar formas de defender o saneamento público. O fórum vai trazer informações importantes, né? A população vai se inteirar da situação, do que está acontecendo. Eu acho que o fórum vai trabalhar não somente as instituições, os movimentos, mas também vai trabalhar a população no esclarecimento. Então esse momento é importante justamente para isso. É um começo, a gente vai estar dialogando, a ideia é fazer várias audiências públicas para conscientizar a população de que a água é um patrimônio nosso e não de qualquer gestor que daqui a 4 anos já vai ser outro, enfim. A Casal é do povo e tem que ficar nas mãos do povo, no controle do povo. Acompanhe agora uma matéria sobre a plenária em defesa do Banco do Nordeste do Brasil, BNB, que foi organizada pelo Sindicato dos Bancários de Alagoas, contra a privatização desta entidade federal. O Sindicato dos Bancários de Alagoas realizou uma plenária em defesa do Banco do Nordeste do Brasil, reunindo dezenas de funcionários e membros do movimento sindical alagoano. Diante das incertezas sobre o futuro do Banco do Nordeste, o sindicato prepara a resistência contra uma possível privatização, extinção ou fusão do BNB com outra instituição bancária. O governo federal ainda não decidiu o que fará em relação ao BNB. Através de e-mail, a assessoria de comunicação do Ministério da Economia informou à TV Com Maceió que o governo está dando início à diminuição do aparelho estatal, que o enxugamento da máquina pública inclui a redução do número de empresas estatais federais. No universo de 134 empresas, há processos iniciados de desestatização. Apenas o Banco do Brasil, Caixa e Petrobras devem permanecer como empresas estatais. As demais estão em avaliação pelo governo federal. Como é que você avalia o rumo que o governo pode dar ao Banco do Nordeste? Tá, então, todos esses boatos em torno dessa Secretaria de Desestatização deixam a gente muito apreensivo, entendeu? Porque eu sou de uma cidade que é muito carente em relação a recursos e a gente sabe da importância que é o Banco do Nordeste para a distribuição de renda. O Banco do Nordeste é um dos poucos que faz o
o movimento contrário de recursos. Ele capta normalmente em outras regiões e traz para o Nordeste. Essa insegurança, esse futuro nebuloso em cima do futuro do Banco do Nordeste, isso preocupa não só eu, como tenho certeza que preocupa todos os meus conterrâneos lá de batalha. Nos reunimos hoje aqui justamente porque ficamos muito preocupados com o futuro do banco diante de toda essa situação que vem sendo colocada por parte do governo federal. E aí a gente está aí com esse clima de indecisão, ele paira sobre o Banco do Nordeste hoje, não sabemos ao certo quais os planos do governo para o Banco do Nordeste e toda essa incerteza desperta em nós a mobilização para que nós possamos aí articularmos com a população, articularmos com o nosso público principal, que são os produtores rurais, são a razão de ser do banco em si, para que nós possamos mostrar para a sociedade como um todo a importância que o banco tem para toda a região Nordeste. Esse desgoverno do Bolsonaro, que foi derrotado no Nordeste, está querendo se vingar, né, do Nordeste, tentando privatizar um banco que mais financia o desenvolvimento da nossa região. Privatizar o Banco do Nordeste é atingir diretamente os trabalhadores e trabalhadoras nordestinos e suas famílias, sobretudo os pequenos agricultores. A importância do Banco do Nordeste para a agricultura familiar é que ele é um banco que atende o agricultor familiar e que também é responsável pelo financiamento para que os agricultores possam produzir alimento para a mesa do brasileiro. Então, assim, hoje mais de 70% da alimentação para a mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar, que é financiada pelo Banco do Nordeste. Então é isso, companheiros. Esse banco foi criado lá em 1952. Esse é um banco de extrema importância para a região Nordeste. Ele existe no Nordeste, no norte de Minas e em parte do Espírito Santo. Mas é na região Nordeste que tem a sua maior atuação. É um banco que agora investiu 41 bilhões e 400 bilhões na região. Olha, a plenária ela atendeu todas as expectativas do sindicato, né? Os companheiros da base atenderam o chamado, grande parte veio do interior, principalmente de Batalha, Arapiraca, os companheiros também da capital. Tivemos a participação de 3 grandes centrais, a CSP com Lutas, a CTB e a própria CUT. Tiramos o encaminhamento de formatar uma carta em defesa do Banco do Nordeste e buscar a assinatura de entidades representativas, a busca de assinatura de parlamentares. Tiramos os encaminhamentos de ir nas rádios, nos interiores, nas diversas cidades onde o Banco do Nordeste tem jurisdição e é importante naquela cidade para que mostremos justamente à população essa importância do banco e engajar a sociedade nessa luta pela manutenção de um patrimônio que é dela e que contribui para o desenvolvimento da sociedade no geral, principalmente do povo nordestino. Os bancários de Alagoas estarão construindo uma mobilização interestadual em defesa do Banco do Nordeste? Nós estaremos construindo várias frentes, né? Vamos procurar aqui a Câmara de Vereadores, inclusive estivemos lá hoje, vamos procurar a AMA, nós vamos procurar os deputados estaduais, nós vamos procurar a bancada federal, nós vamos procurar os senadores, com este objetivo, de que eles se comprometam em defender a coisa pública. E, obviamente, os bancos públicos fazem parte dessa coisa pública. Eu tenho certeza que se for colocado na mesa e a verdade for divulgada, não tenho dúvida que a sociedade sabe do papel catalisador do desenvolvimento do Nordeste que o Banco do Nordeste faz. Nossa equipe conversou com Ferreira, ele que é presidente do Sindicato dos Vigilantes de Alagoas, e falou conosco sobre os desafios da negociação da convenção coletiva da categoria no ano de 2019. Vigilantes patrimoniais de Alagoas firmaram a convenção coletiva de trabalho referente a 2019. A categoria conseguiu reajuste salarial acima da inflação, aumento no valor do ticket de alimentação, além de barrar a aplicação da reforma trabalhista. Primeiro, foi um ano difícil para a gente. A database dos vigilantes patrimonial começa dia 1º de janeiro e fechamos o acordo no dia 7 com a Assembleia Geral com os trabalhadores. Primeiro foi devido ao ano passado, passamos 8 meses negociando. 8 meses negociando com o patrão. Difícil, o patrão querendo colocar de todas as maneiras a reforma trabalhista, a nova CLT. E conseguimos resistir. E esse ano mostramos força,
e dentro de 1 mês e 20 dias a gente conseguimos sair vencedor dessa batalha. Vencedor porque hoje a gente fechamos acima da inflação, fechamos o piso salarial para o vigilante 3,90, tivemos um grande avanço no ticket de alimentação, que hoje ele passa para 19,65, um reajuste de quase 15,5% de aumento. E conseguimos mais, para a nossa categoria, nós entendemos que foi um avanço, porque hoje o vigilante segurança pessoal, ele não estava em nossa convenção e quando exercia a função não tinha nenhuma gratificação. Hoje conseguimos aplicar 30%, ele começa a exercer a função de vigilante, segurança pessoal e passa a ganhar mais 30% no salário. Isso tudo a gente conseguimos. Também outra vitória foi a questão dos grandes eventos. O vigilante hoje, na nossa categoria, estamos perdendo espaço para os clandestinos. Para você ter ideia, no município de Arapiraca temos quase 90% dos vigilantes clandestinos. Hoje os jogos de futebol, os grandes shows não tem vigilante, tem pessoas que despreparadas exercendo essa função. Colocamos na convenção, trouxemos para dentro da convenção para gerar mais emprego para a classe trabalhadora, já que a gente passa mais de 1.500 vigilantes demitidos. E aí a gente conseguimos juntos, construímos, junto com a diretoria do sindicato, essa proposta para os vigilantes de grandes eventos, que para a gente foi assim, essencial no momento que estamos passando. Em relação à reforma da Previdência, que ela propõe acabar com a aposentadoria especial, que é um direito já adquirido pela categoria. Como que o sindicato está trabalhando essa questão junto à sua base? O sindicato está se preparando a realizar, porque para a gente foi uma pancada muito grande, para a gente conseguir. A história é o seguinte, a gente conseguimos a aposentadoria especial lá em 2012, quando a presidente Dilma era presidente do Brasil. Conseguimos uma grande mobilização dos vigilantes, uma grande passeata em Brasília, através da CNTV, a Confederação Nacional dos Vigilantes, e conseguimos implantar os 30% de risco, que aqui em Alagoas a gente já tinha o risco profissional. Aí a periculosidade foi aprovada e agora a gente recebe essa notícia do novo governo cortando a aposentadoria especial dos vigilantes. Eu não tenho dúvida que a Confederação está marcando uma grande mobilização a nível nacional e o sindicato, junto com os trabalhadores aqui, nós não vamos ficar parados. Estamos criando um seminário para conversar com os trabalhadores, mostrar ao trabalhador a preocupação que o sindicato tem com isso, porque o vigilante, eu digo o seguinte, nós da categoria privada, vigilante, é diferente de qualquer categoria. Hoje o trabalhador, no mínimo, ele não chega a ter 50 anos trabalhando no posto de serviço. Quando você sai de uma empresa, como é uma empresa terceirizada, você sai de uma e vai para outra, quando você passa dos 40 anos, a empresa já não está querendo mais a demitir esse trabalhador. E como é que você vai tirar uma aposentadoria de um vigilante, que precisa trabalhar 25 anos para se aposentar? Aí o presidente entende que a categoria de vigilante não precisa ter 25 anos de serviço. E aí a gente vamos mobilizar, não vamos deixar que isso aconteça. Vamos brigar para que, com todos os trabalhadores, para que isso não venha passar nessa reforma. O programa Eu Quero Ver dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/tvcommaceo. No Facebook, TV Com Maceo. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceo@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.